Aleluia. Paz do Senhor a todos, amém? Aleluia. Pode sentar. Nem um pouco desanimado. Aleluia, amém? Nem murcho. Aleluia. Aleluia. Empolgadíssimo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Por um momento, ao entrar aqui nesse culto, por um momento eu achei que o louvor ia falhar hoje. Por um momento eu achei que o pessoal ia dar uma falhada. Mas não falha, né, irmão? Aleluia. Por um momento eu achei que eles estavam tudo na carne hoje, irmão. Mas não estão na carne, aleluia. Nem eu estou na carne, amém? Ou eles estavam ou eu estava. Então eu fiquei naquela confissão, eu estou na carne, não tem ninguém na carne, aleluia. Amém? A gente está aí debaixo dessa unção e debaixo desse espírito ministerial, então a gente está junto aí, né? E não falha. Deus não falha, né, irmão? Aleluia. Uns amém meio desanimadinho, meio sem gracinha. Vamos lá, Deus não falha, irmão. Amém? Deus, Ele é poderosíssimo, aleluia. Queria que você abrisse a tua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 10. Pode colocar a Corrigida Fiel ali, por favor. Ou a Revista Corrigida. Pode ser a Revista Corrigida. Hebreus capítulo 10. Eu vou ler do verso 35 em diante. Show aí? Na tua Bíblia? Amém. Aconselho você a ler o livro de Hebreus. Capítulo 10 fala de muitas coisas, muitos assuntos aí, mais ou menos. Não é que são muitos assuntos, né? Paulo, né? Quem escreveu Hebreus? Creio que foi Paulo, mas não me importa o que eu creio. O que importa é que não tem uma definição disso. Mas assim, tem alguns assuntos que estão interligados no capítulo 10. E eu aconselho você a ler o capítulo 10 e o 11, muitas vezes na sua vida, na sua casa, aí, na sua semana. Eu queria, a partir daqui, compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Então, Hebreus 10, a partir do 35, diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandes ou grandiosos ou grandioso galardão. O texto vai falar de muitas coisas, como eu disse, alguns assuntos interligados, do verso 1 até aqui, até o final do capítulo. Mas eu queria, para poder chegar onde eu quero chegar, onde Deus colocou no meu coração, queria partir daqui. Aí o escritor está escrevendo, e ele escreve dizendo: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grande ou grandioso galardão. Confiança. O que é confiança aqui? Confiança aqui no texto, aqui nesse texto de Hebreus, aqui nesse verso, aqui a palavra confiança significa uma coragem assim, destemida, uma coragem mesmo, sabe, poderosa mesmo, uma ousadia que nós precisamos ter na caminhada que a gente está tendo. Nós estamos vivendo com Cristo. A gente foi iluminado pelo Evangelho. O Evangelho mudou a nossa vida assim, de uma forma tão profunda e poderosa. Estamos andando com Cristo agora, né? E aqui o autor de Hebreus, ele vai dizer isso aqui, que olha, não abandoneis, não deixem a sua confiança, a sua coragem intensa, porque na sua coragem de viver aquilo que Deus tem para você, de ficar firme naquilo que Deus tem para você e para a tua casa como promessas, na sua coragem de viver isso,
na sua coragem intensa de não largar a mão de nada. Por quê? Porque a gente entrou aqui nessa noite, né, e todos nós aqui, estamos vivendo um tempo da vida, talvez essa semana, ou algum dia específico dessa semana, como você já ouviu aqui alguma coisa sobre isso, nós somos talvez confrontados, ou temos sido confrontados, estamos sendo confrontados na nossa fé, na nossa vida de fé, nossa caminhada de fé com Jesus. Então, hoje, muitas coisas que nós declaramos, falamos, anunciamos, é bombardeado, é atacado. Então, nossos posicionamentos são questionados, são atacados, são muitas vezes debaixo o contexto de Hebreus 10, irmão. Eu repeti, aconselho a ler o capítulo inteiro, é maravilhoso. Porque Paulo está falando para um povo aqui. Quando eu falo Paulo, esquece o Paulo. Se você não crê que é Paulo, esquece. O autor de Hebreus. Então, se escapar Paulo, não estou declarando que é só porque, entendeu? No meu coração está Paulo, então esquece que eu falei que é Paulo que escreveu. O autor de Hebreus está escrevendo, e antes aqui ele fala sobre o povo de Deus que aceitou Jesus, que está vivendo uma fé com Jesus agora, e esse povo está sendo perseguido, está sendo zombado, está sendo humilhado, e não é perseguiçãozinha de falar assim, dá dinheiro para pastor, agora virou crente, fizeram lavagem cerebral. Não é esse tipo de perseguição, é perseguição mesmo, de morte, de prisão. Paulo fala aqui antes, o autor fala aqui antes para o povo, assim, vocês inclusive, que por seguirem a Jesus e ter fé em Jesus, tiveram os seus bens confiscados. Tudo que vocês tinham de bens, de casa, animais, propriedade, terra, ou, sei lá, moeda, ele fala todos os seus bens, por seguirem a Jesus, todos os seus bens foram confiscados. Vocês entenderam, e vocês não reclamaram disso, vocês entenderam que vocês têm um tesouro, vocês têm bens maiores, que são os bens celestiais. O contexto de Hebreus 10 é maravilhoso, irmão. O autor aqui é tremendo. E aí ele chega aqui no verso 35. Então, a gente está falando de situações sérias. Então, a tua fé está sendo confrontada, está sendo talvez ridicularizada, está sendo, sabe, questionada. Então, você que entrou aqui desse jeito, às vezes o inimigo está lançando na tua mente aí, no teu coração, sentimentos, pensamentos, para você desistir, para você largar a mão, que não vale a pena. Irmão, você veio no lugar certo essa noite. Porque Deus está, como diz o cântico, que nós cantamos aqui, o terceiro cântico, ouça a voz, não é isso? Que diz o cântico, a letra? Ou você cantou aqui ou não? Já esqueceu que você cantou aqui? Porque às vezes a gente canta, né? E às vezes canta por cantar. Mas a gente não pode cantar por cantar. Ou uma canção que vai exaltar, glorificar o nome do Senhor, que seja sempre assim. Ou pelo menos é uma canção que talvez possa virar uma oração num tempo de guerra e de aflição da minha vida. Mas ouça a voz. Deus tem escape e livramento para você. Aleluia. Você não cantou aqui? Eu também cantei aqui com fé. Porque fé é tudo que nós precisamos aqui nessa noite. Fé para continuar. Aleluia. Então a tua fé talvez está sendo bombardeada. E aí, antes de chegar na fé, Paulo fala da confiança. Confiança aqui é coragem. Você que aceitou essa, como disseram lá atrás, bem lá atrás, seguir a Jesus é o maior desafio da vida, o maior, é algo tremendo seguir a Jesus e entregar a vida para Jesus e caminhar com Ele. Então você que está nessa, fica firme nisso. Tenha coragem, mantenha coragem para isso. Mantenha uma coragem intensa, firme mesmo, sabe? Olha, Ele me prometeu. E aqui o contexto também de Hebreus 10, o autor fala sobre promessa. Ele fala muito sobre promessa aqui no capítulo 10. E se baseia muito em promessas aqui mesmo que Ele fez para nós, para você e para mim. Então, tenha coragem de guardar essa palavra que um dia Ele falou com você. Tenha coragem de caminhar em cima dela, crendo nele. E fica firme, irmão. Mas tenha coragem, porque a nossa coragem intensa de declarar, Ele é o meu Senhor, eu não abro mão dele. Pode questionar, pode duvidar de mim, pode ridicularizar, pode zombar, mas eu fico firme com Ele.
eu não abro mão dele. Eu vou com ele até o final. Haja o que houver e custe o que custar. Eu vou com ele até o final. Isso é coragem. No meio de uma situação, de situações terríveis que nos cercam. Cercam você, cercam a minha vida, cercam todos nós. Para tentar, sabe, abafar essa fé, essa coragem. E aqui a primeira palavra é coragem. E essa coragem nossa de permanecer declarando, irmão, o texto diz aí, vai ter um grandioso galardão. Não, você não entendeu. Tem galardão para quem é corajoso. Tem galardão de Deus para quem é corajoso, irmão. Tem galardão de Deus para quem é corajoso, para quem mantém firme, para quem vai andando, vai caminhando, vai declarando, para quem não abre mão. Grandioso, avultado galardão. Galardão é presente, de uma forma bem chula, presente, bênção, recompensa para quem decide ser corajoso, ter ousadia, ter, sabe, intensidade na minha coragem. Ah, você é crente? Ah, você vai na igreja? Ah, você dá dízimo? Sim, eu sou crente. Crentão. Ah, mas você não bebe, não fuma, não usa droga, não se prostitui, não adultera? Sim, não faço nada disso. É porque o pastor, não foi porque o pastor falou, foi porque eu encontrei com Jesus. E quando eu me encontrei com Jesus, ele mudou a minha vida, aleluia, mudou a sua vida. Ah, você dou dízimo, oferta e primícia na minha igreja. Não, mas nada, eu dou dízimo, e falo com coragem isso, eu dou dízimo, primícia e oferta na igreja. Porque tem gente que ouve, você dá dízimo? Então, de vez em quando, né? Não, faltando coragem, naquilo que nós fomos iluminados e fomos abençoados e tocados. Você é. Ah, mas você não ouve uma musiquinha? Ah, mas você não dá uma dançadinha? Ah, mas você não sai? Ah, mas você não... Não faço nada disso. Não, mas por que não... onde tá? Aí vai um monte de assuntos. Mas não tem um texto na Bíblia que fala para não beber. Então, vão inventar um monte de coisa, não vão? Vão. Mas você é um crente, e é cheio do Espírito Santo, e é cheio de coragem, aleluia, para dizer, ó, você pode falar o que você quiser, meu querido e minha querida, mas no dia que você provar o que eu provei, você vai entender o que eu entendi, e você vai viver o que eu vivo, aleluia. Irmão, toque em alguém do lado aí agora, essa é a hora. Fala para ele, tenha coragem, seja corajoso. A tua coragem, querido, vai ter galardão, vai ter recompensa. O próximo verso 36 diz: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Deixa aí. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. A primeira palavra da confiança, que é no texto aqui, no contexto, é coragem. Uma coragem firme, intensa. Depois o autor escreve uma palavra perseverança, que é eu continuar, eu dar mais um passo, eu vim de novo, eu acordo amanhã e eu oro de novo, eu vou na noite e oro de novo, e à tarde eu oro de novo, e na terça-feira a minha promessa já chegou, né? Aquilo que ele alcancei já a promessa, ainda não, então se eu não alcancei eu continuo, é mais um dia, então eu vou continuar, eu vou perseverar, ou seja, eu vou ser constante, eu vou mais uma vez, eu vou de novo, eu creio novamente, eu declaro novamente, eu não abro mão, eu bato o pé, eu fico ali firme, eu vou de novo. Isso é perseverança, né? Eu faço um exame, declarando a minha cura, o meu milagre, e aí não veio, e aí eu faço outro, e eu vou declarando o meu milagre, e aí, irmão, isso é perseverança.
eu vou no culto de quarta, eu vou no culto de domingo de manhã, eu vou domingo à noite, eu faço parte, eu me envolvo, eu estou no sábado, eu estou... Lógico, nem todo culto você vai estar, tudo bem. Se for uma necessidade, tudo bem, mas sabe que negócio, porque vai esfriando, vai deixando, vai abandonando. Irmão, não, está escrito ali, ó, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, promessa que Deus fez para a minha vida, tirando algumas promessas que são, que não necessitam de nada do que eu faça, tem promessas que estão ligadas a alguma coisa que eu faço, a maioria delas. Algumas, a salvação é uma promessa que ele fez para o ser humano, que não dependeu de mim, para eu ser salvo. Ele fez na cruz, e aí eu só tenho que, tem uma partezinha minha, mas não é isso que eu quero entrar agora, mas aí é outro assunto. Mas as promessas que ele nos fez, muitas delas na sua vida, não se cumpriram ainda, porque talvez eu não fiz, você não, eu não fiz ainda a vontade dele naquela área. O texto está dizendo ali, você tem que ter perseverança, para depois de ter feito a vontade dele, você vai alcançar a promessa. Tem promessa de Deus para você e para mim, tem muitas, irmãos, tem muitas, e são maravilhosas. Então, corre, fala com o Espírito Santo, pergunta para ele, qual é a sua parte, o que você tem que fazer, aonde você tem que cumprir a vontade de Deus, para que a promessa se realize na sua vida. Mas olha para mim aqui, irmão, eu digo para você em nome do Senhor Jesus, Deus não vai cumprir na minha vida nenhuma promessa, se eu não for perseverante na vontade dele, em cumprir o que ele manda, em estar debaixo da bênção dele, em andar com ele. Ele não vai cumprir na minha vida nenhuma promessa, aonde eu não faça nada, no sentido de que eu larguei mão, eu estou longe, eu estou distante, eu não tenho compromisso, eu não tenho aliança, eu não tenho nada, mas eu quero que a promessa se cumpra na minha vida. Não vai se cumprir. Eu preciso estar perseverante, irmão. Eu preciso pegar a Bíblia e lê-la, mesmo quando eu não quero ler. E tem muitos e muitos e muitos dias que eu não quero ler, mas eu tenho que pegar e eu tenho que ler ela. Tem muitos e muitos dias que eu não quero orar, mas eu tenho que orar. Tem dias que eu não quero jejuar, mas eu tenho que jejuar. Tem dias que eu não quero vir para o culto, mas eu tenho que vir para o culto. Por quê? Porque a carne e o espírito estão travando uma guerra. E quem tem vencido na minha vida? Quando eu olho e vejo que quem tem vencido é o Espírito Santo em mim, no meu espírito, e me faz levantar e viver a vontade de Deus para a minha vida, então eu estou perseverando. Então tem gente que está frio, tem gente que está triste, tem gente que está derrotado, tem gente que está desanimado, desistindo. Por quê? Porque não persevera, irmão. Não persevera. E o autor está dizendo assim, em verdade vos afirmo. É uma afirmação no texto bíblico. Não é uma afirmação da doutrina da igreja plenitude, de pastor, não. É uma afirmação do texto bíblico. O autor escreve, eu estou afirmando que vocês necessitam de perseverança. Vai de novo, ora de novo, declara de novo, clama mais uma vez, e o Senhor vai, mas eu já orei, e não falou nada. Ora de novo, abençoado, aleluia. Mas eu estou orando faz 6 meses, ora de novo, vai orar mais um pouco, perseverança. Não conquistei ainda, continua, seja perseverante, não volta atrás, irmão, vai ficar estreito o texto, você sabe disso, você conhece o texto, sabe onde vai dar o texto. Se você não sabe, uma vergonha, né? Precisa ler a Bíblia, mas vai estreitar mais ainda o texto. Mas fica firme, persevera, irmão. Quantas pessoas deveriam estar aqui, só o fato de estar aqui, na casa do Senhor, em comunhão com a igreja, lado a lado, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra. Eu estou criando um depósito diante de Deus, no dia de amanhã Ele vai me dar escape e livramento. Aí vem aqui, uma vez por, cada 15, 20 dias, ergue a mãozinha, escape e livramento. Eu não sei, eu não vou lembrar agora o certinho cantar. Ouve a voz, Deus me dá escape e livramento. Esquece, não tem escape e livramento para mim. Se eu não tenho perseverança na minha vida, não persevero em andar com Cristo.
em estar no meio do povo dele. Esse dia eu falei com um queridão, mandei mensagem, falei, cara, você abandonou, e aí? Quase que é o espinho na carne, pastor Veronese. Mas eu falei, e aí, abandonou? Não, vou uma vez por mês. Não, esquece esse negócio de uma vez por mês. Não é assim que funciona. Tem que estar congregado, tem que estar junto. Irmão, pelo amor de Deus, persevera, fica firme aí, querido. Vai mais uma vez, pelo amor de Deus, ora mais uma vez. O Naamã chegou todo forgado lá, não, achei que o cara ia vir aqui, ia fazer um ziriguidum, ia rodar, ia ser curado. Não é assim, vai lá e se lava, e o texto diz, não é vai lá mergulhar, vai lá e se lava no Rio Jordão, vai lá e se lava, você está sujo, você está podre, Naamã, vai lá e se lava, cara, e não é uma vez, são 7 vezes, aí não queria, ficou bicudo, queria ir embora, vazar. Aí Deus levantou homens, mas não é, o que ele pediu não é difícil. Irmão, o que Deus nos pede não é difícil. Dá para fazer. É só perseverar, é continuar. Não gosta da minha cara, não vem no culto com a minha cara, me dá um abraço. Seja melhor do que eu. Vai lá, não gosta de quem que eu vou falar aqui? Não vou falar de ninguém, senão vai dar rolo. Vou falar de... Tem ninguém que eu possa falar, senão o povo está tudo assim. Então, 7 vezes. Aí ele foi, 1, 2, a terceira, 7 vezes. Na 7ª, está escrito, na 7ª, a sua carne ficou sã, como de um bebê. O Elias, o profeta do fogo, da chuva, de tudo, o homem era usadíssimo. Por fim ele sobe no monte e diz, eu vou orar. Deus falou que vai mandar uma grandiosa chuva, eu vou orar. Foi lá, se colocou, você já ouviu aqui esses dias na posição e tal, porque ele estava gerando ali, e aí vai lá, olha, não tem nada, volta, olha de novo, não tem nada. Imagina o moço dele, ele lá vai, mas... Bom, é assim hoje. Está cheio de gente assim do nosso lado às vezes. Vai lá e olha mais uma vez. Eu vou de novo. Acabei de ir lá, gente, acabei de fazer o que mandou, não deu certo, vamos mudar a estratégia, vamos fazer outra coisa, vamos esperar, vamos para casa, vamos assistir um filme, uma série, depois a coisa vai ficar melhor. Não, vai lá de novo olhar, e aí vai de novo. Na 7ª, ele falou assim, uma nuvenzinha lá, tamanho da mão de um homem, desce, que está vindo uma chuva poderosa. Irmão, necessitais de perseverança. Eu estou cansado, eu não vou hoje. Isso não é perseverança. Está escrito, necessitais de perseverança. Não, eu não gosto da mensagem daquele garotinho forgado que vai pregar de vez em quando. Irmão, necessitais de perseverança. Necessitais de perseverança. Não, olha para mim aqui, vou dizer bem claramente, não tem bênção, não tem cumprimento de promessa, se eu não for perseverante. Pelo contrário, se eu não for perseverante, a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. 37. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Promessa de vida eterna, de arrebatamento. Mas também eu posso aplicar esse verso de maneira devocional para a minha vida aqui. O que Ele prometeu para você, para esses dias, para esse tempo da sua vida aqui. Irmão, virá. E acima de tudo, Ele, pessoalmente, virá. Vai valer a pena, querido. Quando a gente subir e se encontrar com Ele lá em cima. Tudo isso aqui vai ter valido a pena. Verso 38. Mas o justo viverá pela fé. O justo. Quem é justo aqui? 3 pessoas levantaram a mão. Tinham homens
em dúvida se eram homens. Agora tem uma igreja que está em dúvida se é justa. Quem aqui é justo do Senhor? Justificado pelo sangue do Senhor. Ele pagou o preço na cruz, preço de sangue, para nos justificarmos. Nós somos justos do Senhor, amém? Como igreja. E o justo vive pela fé. Não por vista, mas pela fé. Contudo, se retroceder. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. 39. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Volta ao 38, por favor. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Está falando de Deus. Presta atenção. Se retroceder, esse retroceder aí, o verso 38 e 39 está dizendo o seguinte: se eu estou na caminhada, estou indo para frente com Cristo, e aí eu não tenho coragem, e aí eu vou esfriando, e eu vou deixando, e eu não persevero, eu não tenho comunhão com a igreja, eu não estou debaixo de autoridade espiritual, eu estou por conta, de vez em quando eu apareço, não tenho nada do que o texto está mandando eu ter. Aí, por fim, o que vai acontecer? E eu não vivo pela fé, só por vista, aí eu quero ver, eu quero tocar, eu quero ter logo, eu quero que Deus resolva. Nada disso está certo. Vai chegar um ponto que o texto diz que a pessoa vai retroceder. Juntando o êxodo 39 para a perdição. Sabe o que é isso? Eu estou indo com Cristo para frente. Esse retroceder para a perdição é isso. Eu começo a andar para trás. Mas não é andar para trás, para a parede, para lugar nenhum. Só andando para trás. Não, eu estou andando para trás, retrocedendo para a perdição eterna. Porque a alma do Senhor não tem mais prazer em mim. Irmão, imagina que Deus não tem alegria em mim. Deus não se compraz comigo, não se alegra com a minha vida. Por quê? Porque eu estou retrocedendo. As obras que eu faço são de quem está retrocedendo. Eu volto a falar aquilo que eu não falava, eu volto a viver aquilo que eu já tinha vencido na cruz. As obras da cruz já tinham vindo na minha vida, mudado a minha vida. Aí eu começo a não congregar, eu começo a não ter mais coragem, eu começo a não abrir mais minha boca, eu começo a não ter mais comunhão com a palavra, comunhão com a igreja, eu não persevero mais, eu não bato o pé e vou, e faço parte, e me envolvo. Ah, mas eu ouvi lá um dia, alguém falou uma coisa que me entristeceu. Irmão, não deixa de bobeira, sabe? Sacode a poeira, dá a volta por cima. Manda bala, vai para cima, vai com Jesus. Fica firme, perdoa, sabe? Continua caminhando com Cristo. Quem morreu na cruz por você foi Jesus, aleluia. Ele é o dono da igreja, fica firme com Ele, se levanta e vai estar perto do teu Senhor, persevera, fica firme com Ele. De novo, fica firme com Jesus, tenha coragem, perseverança, e pelo amor de Deus, não permita retroceder, porque ninguém retrocede para lugar nenhum, retrocede para a perdição, sabe o que é isso? Um dia iluminado, salvo, na comunhão da igreja, e quantas pessoas nós conhecemos assim hoje, que estão vivendo um retroceder para a perdição. Não, isso é trágico, é triste, é terrível. Não, porque eu oro em casa, é mentira do diabo isso. Não, eu jejuo em casa, é mentira do diabo isso, irmão. Isso não existe, não tem, me fala um que faça isso, por 1 mês, por 2 meses. Eu desafio você a arrumar alguém e mostrar para mim, falar, olha, está aqui um testemunho de alguém que abandonou a igreja e serve a Jesus em casa. Há 3 meses, está lá firmão. Não tem, não existe isso. Então,
Cuidado, a alma do Senhor não tem prazer, retrocede para a perdição, irmão, ninguém volta para trás, para lugar nenhum, voltamos para trás, para a perdição eterna. Que o Senhor nos livre, nos guarde disso, em nome de Jesus. O texto continua, verso 40, não sei se tem 40, nem lembro. Não tem 40, hein? Não tem, é o Hebreus 11. Ora, aí, esse é o texto que Deus colocou muito no meu coração esses dias, mas o capítulo 11 ele está ligado com o capítulo 10, né? Não tinha essa separação, mas dá para ver que é bem ligado, é bem, tudo muito conectado, né? O 10 com o 11. E aí, ele fala no 39, eu vou ler aqui de novo, só vou ler o 39 só. Nós, entretanto, não somos os que retrocedem, ou que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Não somos dos que retrocedem. Olha para alguém aí, vê o rosto desse abençoado, dessa abençoada. Vê aí a cara dele de quem está firme, indo para Jerusalém. Não, vou falar de novo. Um dia as pessoas cercaram Jesus, olharam para a cara dele e viram que ele tinha uma firmeza no rosto dele, estava firme, estava estampado no rosto de Jesus, de que ele estava indo para Jerusalém, aleluia. E ninguém ia mudar isso, como ninguém mudou isso, não só no rosto dele, mas no coração, na alma dele, nos pés dele. Os samaritanos olharam e falaram assim: esse cara está indo para Jerusalém. Esse cara tem cara de quem está indo para Jerusalém. E você tem cara de que está indo para Nova Jerusalém. Não, é para você agora, ô irmão. Em nome de Jesus, irmã, aleluia. Chacoalha alguém aí. Se cochilou, vê se cochilou aí, aleluia. Pode perder de 10, continua animado, aleluia. Glória a Deus. Olha para alguém do seu lado aí, vê se cochilou, acorda ele aí. Fala, você está estampado no teu rosto que você está subindo para Nova Jerusalém. E você não vai regredir. Somos aqueles que creem, irmão. Está estampado na sua cara, filhão. Quando eu olho para você, eu vejo estampado, Nova Jerusalém. Sou de Jesus, estou caminhando com Ele, estou firme nesse propósito. Pode levantar o que for, estou firme nesse propósito. Então encerra falando dos que creem, salvos, seguem avante, aleluia. Deve ter algum hino da harpa que fala isso, a Thaís vai lembrar, eu vou cantar aqui hoje. Capítulo 11, verso 1. Então ele vai entrar no capítulo sobre a fé. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Quem está esperando receber alguma coisa aqui? Até para levantar a mão, para falar que está esperando receber uma bênção de Jesus. Não vai, meu Deus do céu. Como é que vai falar para mim que está com fé para receber isso? Quem aqui está esperando receber alguma coisa de Jesus? Eu estou, aleluia, eu estou. Você viu que tem gente que é assim, ó, totalmente desanimada, assim, totalmente contrário a quem está pregando. Você vê que deve ser pessoal. Está assim, tem que levantar a mão, não sei para que isso, está pensando isso, né? Revelação pura agora, né? Precisa disso na igreja, ficar levantando a mão, ficar repetindo, ficar falando, está pensando isso. Deus está revelando você agora, está vendo, né? Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Irmão, nós somos um povo que temos fé. A fé é a certeza. É cada pedacinho do meu corpo tem certeza de que Deus vai fazer. De que Ele tem poder para fazer. De que Ele é fiel para fazer. E de que Ele vai fazer. Isso é fé. Olha para mim aqui, de maneira bem simples. Entenda isso. Se tem medo, logo não tem fé. Então eu preciso primeiro buscar ao Senhor, ao nosso Senhor,
clamar e brigar e batalhar para que saia da minha vida todo e qualquer espírito de medo. A Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, Paulo escreve, lá é Paulo mesmo, tá? Aleluia. Paulo escreve ele bem claramente lá, porque vós não recebestes o espírito de medo, mas de coragem, de ousadia, de intrepidez. Logo, irmão, o espírito de medo tem rondado os corações. Então, às vezes eu canto, às vezes eu até falo, mas aqui dentro eu estou cheio de medo. Sabe, cheio de medo de que não vai dar certo, medo de que vai acontecer o pior, medo de que eu vou mesmo me arrebentar, medo de que, sabe, eu vou perder, medo de que eu vou ser destruído, medo de que eu vou morrer doente, medo de que eu vou, talvez, fracassar, medo de que eu vou perder tudo, medo de que eu vou ser derrotado. Não, isso é um espírito que está atacando você, tem se levantado contra você, para atacar a tua fé, irmão, pelo amor de Deus, Deus está dizendo ali, ora, a fé é a certeza. Às vezes entra dúvida, hoje eu creio, amanhã eu não creio, hoje eu creio, amanhã talvez, o Jairo foi buscar Jesus, voltou com ele, no caminho teve uma situação, e Jesus continuou com ele, chegando perto da sua casa, as pessoas vieram, Marcos capítulo 5 fala isso, que as pessoas vieram, e disseram, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Irmão, Jairo sai de casa, a filha está doente, vai buscar Jesus, Jesus vem com ele, uma mulher passa no caminho deles, toma ali um tempo, imagina o coração de Jairo, imagina a mente de Jairo sendo bombardeada, atacada, porque ele parou, não podia ter parado, eu tenho pressa, minha filha precisa dele, precisa de uma resposta rápida, precisa de uma intervenção rápida, e vai chegando em casa, vem uma notícia assim, sabe aquela bomba que cai assim, não incomodes mais ele, tua filha morreu. Bom, nessa hora, Jesus olha para ele e fala assim, não temas, crê somente. Não, será que eu consigo crer? Será que nós conseguimos crer? O que eu faria? A hora que alguém gritou, a tua filha morreu, o que eu faria? Jesus rapidamente olha assim, não temas, crê só, continua crendo, mesmo se a coisa agravou, mesmo que o negócio ficou pior, continua crendo, tenha fé. Não deixa que o medo venha, que a incredulidade venha, que a dúvida venha, não permita. Você está no processo, eu estou com você, creia, olha para mim, creia em mim. Eu estou com você aqui, do seu lado, ouve a minha voz, não temas, crê somente. Irmão, Jesus, ele sabia que ele tinha que falar alguma coisa rápida para o ouvido de Jairo. Ele sabia, Jesus é maravilhoso, ele sabia, ele sabe aqui, nessa noite, que ele precisa falar com você, comigo, olha, não temas, continua crendo. A coisa agravou, não temas, crê somente. A fé é a certeza de que nós vamos receber. Logo que se tem dúvida, se tem medo, não tem fé, eu preciso tratar os outros sentimentos para que eu tenha fé. E fé não é um sentimento, mas eu preciso tratar os outros, eu preciso expulsar, eu preciso batalhar contra eles, eu preciso liberar a palavra, eu preciso conhecer a palavra, para não ser atacado e dominado pelo medo, pela incredulidade. A fé é a certeza, eu tenho certeza, é o fundamento, eu caminho convicto, certo, de que ele que prometeu vai fazer. Mas ele não fez, aconteceu o pior. Irmão, aí tem uma coisa que eu não dou como desculpa, mas eu tenho como convicção na minha vida. Existe uma coisa chamada soberania de Deus. Aleluia. E contra ela eu não me meto. Ele é soberano. Mas olha para mim aqui. Para mim, está olhando para mim aqui agora? Ou não? Está olhando bem para mim aqui? Eu não oro mais em nenhuma situação. Senhor, se
quiser curar, cura, senão pode levar, Senhor. Não oro mais. Eu oro para que Deus cure. Porque a palavra promete cura. Então saiba de uma coisa, se você não tem fé e me convidar para orar por algum enfermo, eu vou orar para que Deus cure. Para que Ele cure, a minha oração vai ser essa. Porque eu creio nisso. Amém? Porque a fé é a certeza. É a certeza. Aí o verso continua dizendo assim: e a prova daquilo que não podemos ver. Irmão, imagina uma coisa que você está esperando, mas você não está vendo ela ainda. Mas você começa a sentir o cheiro daquilo. Você começa a, sabe, pela fé, é loucura, né? Fazer essas coisas hoje, irmão, no meio das pessoas. Né? Você quer ter um filho? Compra roupa logo, compra um enxoval, compra as peças, prepara tudo. Vai ser loucura para a família, vai ser loucura para um monte de gente. Mas essa é o que o texto diz. Isso é a prova de que eu não estou vendo, mas eu vou pegar. Sabe? Faça alguma coisa louca, doida, que demonstre no mundo físico que você não está vendo, mas você crê de tal maneira que você está, sabe? Consegue me entender ou não? É fácil entender. Sabe? Tem coisas que eu não tenho condição de ter agora, mas eu quero ter. E humanamente falando, eu não posso ter. Mas eu declaro, eu quero assim. Eu sei que vai vir assim. Eu sei que vai ter isso. E eu sei que tem gente que olha para mim e fala assim, tá doido? Tô doido em Cristo. Porque eu tenho a prova. Eu não estou vendo, mas eu tenho a prova dele, de que eu vou receber. Querido, começa a olhar a cor, começa a olhar o tamanho, comece a enxergar claramente aqui, a partir dessa noite, a dimensão do lugar. Você não está me entendendo? Não tem problema. Depois você ouve de novo lá e talvez você vai entender. Verso 2. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Verso 3. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Eu aconselho você a ler, tem muitas coisas aqui nesse capítulo 11 de Hebreus. Mas peça para que o Senhor te ajude na leitura mesmo, não leia de qualquer jeito. Você vai entender, e Ele vai falar com você. Ele fala do começo, Ele fala dos antigos, Ele fala desde lá de trás, Ele fala de Abel, que preparou um sacrifício. Tinha altar, irmão, tinha altar, tinha tudo, já desde a época de Adão. Quem que você acha, da onde que saiu um altar para que o Abel, já tinha, e aí ele foi lá, preparou tudo, preparou o melhor. Irmão, ele preparou o melhor que ele tinha, ele levou o animal, ele levou gordura, além da gordura que já tinha no animal, ele levou gordura. Abel não precisava levar gordura, ele estava sacrificando um animal inteiro, o animal já tem a sua gordura que queima e sobe como um cheiro. Além disso, ele levou ainda mais gordura, ele caprichou no sacrifício dele, ele fez tudo com excelência, ele prestou um culto poderoso, completo para o Deus dele, e o que ele fez até hoje ecoa, a obra que ele realizou para Deus,
com tamanho compromisso, ecoa até os dias de hoje. Está escrito, fala-se dele ainda, do culto que ele prestou. Domingos nos cultos se prega o sacrifício que ele fez para Deus, o louvor que ele prestou a Deus, o culto que ele prestou para Deus. Por que ele fez isso? Pela fé. O irmão olhando feio para ele, para que tudo isso? Sabe, ele foi e fez. O texto continua, o texto de Hebreus. Eu quero só ler algumas coisas do texto de Hebreus, para você entender. Eu sei que você já entendeu, você é bem inteligente, graças a Deus. Verso 5. Por meio da fé, presta atenção nisso. Pode colocar uma tradução diferente, por favor. Corrigida fiel, ou qualquer outra. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Entendeu, não? Leu comigo ali de novo. Pela fé, Enoque não morreu. Não, vou falar de novo. Pela fé, Enoque não morreu. A tua fé faz você vencer a morte. A nossa fé nos dá vitória contra a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus pela fé. Ele andou com Deus. Ele agradou a Deus. No meio de uma geração toda corrompida, ou muito corrompida já, Abel pela fé venceu a morte. Olha aqui para mim, irmãos. Tem crente se entregando à morte. Tem crente desistindo de viver. Mas está escrito que pela fé, Abel venceu a morte. Ele não provou a morte. Ele andou com Deus. Pela fé, ele conseguiu andar com Deus. Pela fé, nós podemos andar com Deus. Pela fé, nós conseguimos agradar a Deus. Agrade a Deus, irmão, andando pela fé. Mantenha a tua fé. Não deixe que nada venha, irmão, nos dias de hoje. O verso 1 diz que a fé é a certeza. Nos dias de hoje, a nossa fé, ela é atacada. Dentro de casa, na esquina, no meio da família, dentro da igreja, a nossa fé é constantemente atacada. Você fala que crê, você libera a palavra de que Deus vai fazer, de que Deus ele é poderoso, de que algo tremendo da parte de Deus vai acontecer. E alguém do seu lado olha e diz, não, não é assim. Tem pessoas na igreja que preferem viver pela alma, pelo seu entendimento. Não deixam ser tocadas pelo Senhor, para viverem pela fé. Então você fala alguma coisa louca, absurda, que está baseado na fé, e a pessoa retruca, a pessoa questiona, a pessoa argumenta contra a tua fé. Ou só eu vivo isso, ou só ninguém mais aqui vive isso. Nós vivemos isso todos os dias, toda hora. E isso vai, às vezes, afetando a gente. E o que a gente faz? Eu vou parar de falar. Não vou falar mais. Isso é covardia. Isso é retroceder. Não, continua declarando, continua falando. Deus vai fazer. Deus vai curar. Deus vai libertar. Deus vai transformar. Deus vai abrir essa porta. O texto de Hebreus nos diz que pela fé, muralhas intransponíveis foram vencidas. Hebreus 11 vai falar muita coisa no texto, e não dá para falar quase nada do texto, mas não é essa a ideia também. Eu podia falar de todas as histórias de Hebreus 11, mas não é isso. Você já está entendendo, irmão, pela fé. Aquilo que é impossível. Como, irmão? Olha para mim aqui. Não é história da carochinha, não é continho de livrinho, sabe? Não é fato verídico, real. Pela fé, muralhas gigantescas, elas afundaram para o chão. E o povo passou, o povo de Deus passou. Ah, mas aí eles tinham mísseis, né? Eles tinham bombas. Hoje, não sei se você sabe, hoje, sábado Israel matou
nessa guerra, lá matou um dos principais líderes do Hezbollah. Na outra guerra que teve, Israel matou um líder terrorista. O cara estava no apartamento dele, na sala dele, assistindo televisão e tomando uma xícara de café. Israel mandou um míssil que acertou o apartamento do cara, a sala do cara, e matou o cara. Na época lá de Josué, o povo de Israel não tinha isso. Não tinha um míssil, não tinha o domo de ferro, não tinha nada. Tinha Deus. Corrigindo, tinha Deus. E não foi com bomba, não foi com, irmão, foi com o chofar e com os sacerdotes rodeando a muralha. E sem oração, inclusive. Não tinha ali línguas estranhas naquela direção de Deus, não tinha nada, é silêncio, não fala nada. Um grito, irmão. Alguém aqui tem a voz muito aguda, chata, de taquara rachada, a ponto de conseguir quebrar um vidro, Irmão, não é um grito que derruba um muro, é a fé que derruba o muro, as muralhas. Você consegue entender isso, irmão, que a Bíblia é um texto, é um livro, que Deus está falando comigo e com você, das possibilidades que Deus pode operar em nossa vida. E eu não levo em conta, eu não dou crédito para ela, eu deixo ela juntando poeira em casa. Irmão, está escrito que pela fé você pode vencer aqui nessa noite. Andou com Deus, não dá para andar com Deus pela fé nos dias de hoje. No seu emprego, dá para andar com Deus lá dentro. Pastor, você não sabe, lá é um Sodoma e Gomorra aquele lugar. Aquele lugar é pior do que a faixa de Gaza, aquilo lá é terrível, pastor. Você não sabe como é que é aquilo lá. Irmão, dá para andar com Deus lá dentro. E alcançar um bom testemunho. Pela fé que você faz isso. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé. Deus falou com Noé, faça uma arca, porque vai chover. Nunca tinha chovido. Ninguém sabia o que era isso. Que troço é esse de chuva? Ele temeu. Quando ele recebeu uma palavra do Senhor, ele temeu. E ele foi fazer aquilo que Deus mandou. Arrumar ferramenta, cortar madeira, e fazer, e construir, e obedecer a Deus. E Deus veio com o seu juízo. E só Noé provou da sua justiça. E a família dele foi salva, e ele foi salvo. Irmão, o que Deus está mandando você fazer? Mandando eu fazer? Faça. Mesmo que você não entenda muito daquilo, faça. Obedeça a Deus. E você vai ver o livramento do Senhor. Você vai ver a vitória do Senhor na sua vida, na sua família, na sua casa. Verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. 9. Pela fé habitou na tenda da promessa, na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. 12. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. O texto do capítulo 11 de Hebreus gasta muito tempo com Abraão. Fala um pouco também de Moisés, assim, de nomes que ele fala mais. Mas de quem ele mais fala é de Abraão, no capítulo 11 de Hebreus. Porque ele é o pai da fé. E aí você conhece um pouco da história de Abraão. E eu conheço um pouquinho da história de Abraão. E dos outros que vão falar no texto de Hebreus 11. E das obras que eles viveram, e das coisas que eles fizeram, e das suas conquistas. Como nós cantamos um cântico aqui hoje, esse cântico escape fala de muitas coisas, baseadas até nesse texto de Hebreus 11. Por isso eu falei que eu achei que por um instante o louvor ia falhar, mas não falhou. Então, ufa, eu não estou na carne, aleluia. Deus queria falar dessa fé para você e para mim aqui nessa noite. De que está sendo atacado. Irmão, olha aqui para mim, eu vim aqui dizer para você nessa noite, da parte do Senhor, que Deus sabe que a tua fé está sendo atacada na tua mente, no teu coração, está sendo atacada. Você se levantou para viver uma fé em Cristo, e ela está sendo atacada nesses dias. Para você esmorecer, para você, sucumbir, para você retroceder. Para você na tua empresa voltar a fazer, a praticar o que é pecado e que não agrada a Deus. Para na tua família você ceder de algumas falas tuas, de algumas certezas que Deus colocou na tua boca. E talvez você não está falando, não está fazendo, não está declarando, porque está constrangido. Tamanho é o ataque à tua fé. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que Ele sabe que a tua fé está sendo atacada e que Ele é contigo. Ele é comigo. Irmão, se levanta em fé aqui nessa noite, mais uma vez. E creia na tua cura. Creia na libertação. Creia na salvação, querido. Creia na salvação dessa pessoa que você talvez olhou e disse, não tem mais jeito. Porque a tua fé está sendo atacada. O Senhor, Ele é poderoso para cumprir na tua vida e na minha vida as promessas que Ele me fez um dia. E as promessas dEle é a salvação, a promessa de cura, a promessa de restauração, as promessas maravilhosas do Senhor para nós. Deus falou a Abraão, sai da sua terra. E ele se levantou e saiu, sem saber para onde ia. Apenas confiou na voz daquele que falava com ele. O texto vai continuar falando que pela fé ele foi oferecer o seu filho. O texto diz que o mesmo filho que recebeu a promessa, ele foi sacrificar ele, porque Deus falou com ele. Irmão, quando você ouvir a Deus, não se curva, não se dobra, diante de nenhuma afronta, confronto da sua fé. Alguém que venha querer zombar a tua fé, continue declarando, irmão, continua posicionado, continua firme pela fé. A fé é a certeza, é a convicção. Convicção é firmeza, por isso que diz lá, uma das traduções diz que ele é o fundamento. Por quê? Porque eu estou ali, tem um fundamento e eu estou firme naquilo. Nada me move daquilo. Nós estamos sendo atacados na nossa fé, para deixar de falar, para abrir a boca e dizer assim, não, é assim mesmo e não tem mais jeito, para abrir mão, não, pode ir embora mesmo, eu vou embora, olha, vamos terminar aqui, olha, a nossa fé está sendo atacada, irmão, tua fé está sendo atacada, mas o Senhor tem escape para você e para mim, o Senhor tem livramento para você e para mim, o Senhor tem bênção, cumprimento de promessa para você e para mim. Mas a alma do Senhor não tem prazer em mim, se eu for um daqueles que retrocedem. Mas o escritor de Hebreus, ele declara, mas nós não somos
dos que retrocedem. Mesmo sentado, fecha os teus olhos por um segundo, os teus olhos. Põe a mão no teu peito aí. Levanta uma outra e declara: eu não sou desses que retrocedem, mas eu prossigo para conquistar aquilo que Ele me prometeu. Eu tenho um destino, e é viver aquilo que Deus tem para mim. É ser curado, é ser transformado, é ser abençoado. Convido você a ficar de pé por um instante. Fecha aí os teus olhos. E eu convido você, essa semana, a sua leitura, dá uma passada no livro de Hebreus. Leia o capítulo 10, leia o capítulo 11. Era bom ler todo o livro, mas eu sei que talvez você não vai conseguir ler todo o livro. Mas na sua leitura diária, que eu creio que você tem, em nome de Jesus, leia o capítulo 10, leia o capítulo 11. Você que entrou aqui nessa noite, eu sei que a tua fé está sendo atacada. Você já orou, já clamou ao Senhor, e ainda não aconteceu. Eu digo ainda com toda certeza e com fé, porque vai acontecer em nome de Jesus. Irmão, vai acontecer em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele é perfeito em fazer a promessa, em cumprir ela na nossa vida. Mas o Escritor é bem claro dizendo, antes de receber a promessa, cumpre a vontade de Deus. Então você vai viver a promessa. Tenha coragem. Clame pelo espírito de coragem, de perseverança e de fé. Irmão, Deus, Ele é poderoso para abrir a porta aqui hoje, nessa noite na sua vida. Não, você não entendeu, Ele é poderoso para abrir a porta na sua vida hoje aqui. Não é amanhã, é hoje aqui, em nome de Jesus. Irmão, Deus é poderoso para curar você aqui hoje, nessa noite aqui, agora. Não é amanhã, não é com um remédio tal, não é com um especialista tal. Deus, Ele é poderoso para te curar aqui, nessa noite, agora aqui. Deus é poderoso para, a partir da tua oração de fé aqui nessa hora, uma oração de fé liberada a favor da vida de alguém, de salvar lá, aonde esteja agora, de salvar, entrar com salvação e fazer uma grande obra. Mas sabe qual é o problema? É que você está ouvindo a palavra. Como o cântico disse, ouve a palavra. E talvez nós não ouvimos a palavra, não deixamos ela entrar de verdade. Bom, a fé é a certeza. Creia aqui nessa noite, irmão. Creia aqui nessa noite. Creia que Deus tem um propósito com a sua família. E Ele está restaurando ela aqui nessa noite, em nome de Jesus, pela fé. Creia que aquele que fechou uma porta, Ele vai abrir uma porta muito maior para você. Porque Deus se agrada com aqueles que têm fé e se aproximam dEle, creem nele. E Ele galardoa, Ele presenteia, Ele tem bênção. Feche os teus olhos. Eu quero convidar você a apresentar aí agora, em nome de Jesus. Irmão, se houver enfermidade no seu corpo físico agora, em nome de Jesus, o Nazareno, põe a mão na enfermidade, ou põe a mão na tua cabeça agora. Se a tua mente está sendo atacada aí, você está sucumbindo, percebendo que você está retrocedendo em algumas coisas, põe a mão na tua mente agora aí, e manda embora, e que o reino de Deus
seja estabelecido na tua mente também, no teu coração, no teu sentimento, em nome de Jesus. Manda embora o medo agora, querido, essa hora, há uma unção de Deus aqui, manda o medo embora da sua vida, em nome de Jesus. Manda esse espírito de medo embora. Se o espírito de medo estiver rondando, estiver aí falando, determinando, sabe, gritando no seu ouvido, logo não vai ter cumprimento de bênção, de promessa. Logo eu não vou alcançar, logo eu não tenho certeza, logo eu vou duvidar. Manda ele embora agora, em nome do Senhor Jesus. Manda ele embora da sua vida, do seu coração, da sua alma. Teve um pai de um filho endemoniado que falou: Jesus, me ajuda, eu creio, mas me ajuda na minha fé. Irmão, a gente tem esses conflitos, mas não é para ter, é para crer, em nome de Jesus. Creia, tenha certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pela fé que nós vivemos. O texto de Hebreus fala de fé. Pessoas que fecharam a boca de leões, que apagaram o poder do fogo, que venceram, derrubaram muralhas, fizeram grandes obras, porque decidiram viver pela fé. Pela fé colocaram exércitos inteiros para fugir, como Samá, lá em 2 Samuel 23, verso 11 e 12, Samá, um dos guerreiros de Davi, que os filisteus vieram contra Israel, eles estavam perto de um campo de lentilhas, e a Bíblia diz que todo Israel fugiu dos filisteus, mas Samá, sozinho, ficou firme no meio do campo, e o Senhor deu grande livramento para ele. Ele derrotou todo o exército dos filisteus, sozinho. Sabe por quê? Porque ele era muito bom? Não, porque ele ficou de pé. Ele ficou ali, ó, eu tenho certeza. Ele tinha exemplos, ele tinha Davi, ele tinha vários exemplos. Ele falou: Deus livrou Davi, Deus vai me livrar, vai me dar vitória aqui nessa batalha também. Irmão, você vai vencer esse exército de inimigos que tem se levantado contra você, contra a sua casa, contra os teus bens. Aqui, nessa noite, em nome de Jesus, o que você tem que fazer é só ter fé e ficar posicionado. Eu não vou correr, porque o Senhor vai me dar livramento. Então Ele vai operar, irmão. Mas se eu retroceder, a alma dele não tem prazer em mim. Fica firme, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, segundo a Tua palavra, a Tua Escritura, e é nela que nós cremos. Nós declaramos aqui nessa noite, Senhor, a cura para o enfermo. Senhor, onde houver uma enfermidade aqui nessa noite, vem com o Teu poder, passa do alto da cabeça, a planta dos pés, com o Teu poder, curando, Senhor. Restaura aquilo que o homem não pode restaurar. Faz de novo, Senhor. Como a Tua palavra, como o texto de Hebreus disse, que é viver aquilo que nós não vemos ainda, mas nós temos certeza. Senhor, o Teu filho, a Tua filha não está vendo no corpo deles ainda, mas o Senhor é poderoso para colocar aqui nessa noite algo novo no corpo dele, algo novo no corpo dela, Senhor. Nós oramos por fé, que o Senhor é poderoso para fazer isso aqui nessa noite, para tirar a dor e nunca mais voltar, em nome de Jesus, para ele fazer aquilo que ele entrou aqui e não conseguia fazer, mas pela fé, declaramos a cura, que ele retome a condição de fazer aquilo que ele não conseguia fazer, que ela tome a condição de fazer aquilo que ela não conseguia fazer, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Abre essa porta, Senhor, faz um grande milagre, põe na mente da Tua filha, põe na mente, na visão espiritual dele e dela aqui, o lugar, Senhor, a cor, o número, Senhor, Pai, dá, Senhor, dá de maneira antecipada, aqui nessa noite, Senhor, a imagem, em nome de Jesus, dá a direção, dá a Tua palavra, de maneira particular para cada um de nós aqui nessa noite.
todo ataque à nossa fé, nós nos levantamos aqui e declaramos que não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós seguimos firmes, convictos na tua presença. Oh, aleluia, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, declaramos que é mais um povo do Senhor que vai alcançar um testemunho, Senhor, poderoso, e vai glorificar o teu nome, Senhor, porque permaneceram firmes, com fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus, hein? É maravilhoso.